vai ter um impacto grande de tudo aquilo que já foi construído até agora. Como eu falei, a gente está vivendo um momento onde alguém pode surgir com muitas poucas pessoas e ter a capacidade de construir algo onde foi necessário se colocar muito dinheiro, muita parte de talentos ali. Tem muita gente falando que a e-commerce é o uso de inteligência artificial para o comércio eletrônico. Isso é uma hipótese, né? E e-commerce é o comércio eletrônico acontecendo dentro das plataformas de LLM, como ChatGPT, Gemini. E-commerce é o conversational commerce usando ferramentas de AI. Nós somos educados no mundo digital a procurar coisas, né? Então, toda a jornada digital, desde que o e-commerce começou, é o cliente em busca de produtos. Eu tento encontrar aquilo que eu estou querendo comprar. E aí, tudo que se construiu para suportar as jornadas foi ajudar as pessoas a encontrarem coisas, né? Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do 10 mais 10, segunda temporada. Nessa temporada a gente está falando de um tema super especial, né? Todo dedicada à inteligência artificial no varejo. O 10 mais 10 está trazendo 10 convidados falando de 10 ângulos específicos da inteligência artificial para o varejo. Queria começar fazendo um agradecimento especial aos nossos 3 patrocinadores dessa temporada de inteligência artificial para o varejo, começando falando da Cielo, da Porto Bank e da Salesforce. Hoje a gente está com um convidado, né, Alberto, super especial, que eu vou deixar você apresentar, que vai falar de AI Commerce, acho que é um tema que tem surgido, vai surgir ainda muito forte nos próximos meses, e eu tenho certeza que a gente vai ter uma conversa sensacional aqui. Com certeza. Muito bem-vindo, André Fatala, amigo de longa data, um dos protagonistas aí do e-commerce brasileiro. Prazerzaço ter você aqui com a gente hoje, Fatala. Vou te jogar já a primeira pergunta para você entrar aqui na conversa. A gente está vivendo com o AI Commerce mais uma onda do amadurecimento e do desenvolvimento do comércio eletrônico, né? E tudo isso começou com uma ancoragem em sites, de sites para apps, depois vieram os marketplaces e dominaram completamente, né, o mundo digital das compras. O social commerce se tornou um ambiente novo, transacional. Depois da pandemia, o content-driven commerce, né, com as plataformas de conteúdo, entretenimento e vídeo, também se tornando ambientes transacionais e disputando essas jornadas. E agora a gente começa a entrar na era do AI commerce. Então, você viveu todas elas, né? Porque você está desde os primórdios do e-commerce baseado em sites. Então, como é que você vê a evolução das compras online e como é que você vê isso agora chegando, né, nessa nova fase do AI Commerce? E mais uma vez, bem-vindo aí, prazer ter você conosco. Super bem-vindo. Valeu, obrigado, Edu, Alberto, é um prazer estar aqui para ter esse papo com vocês. Bom, a maneira que eu enxergo isso é que essa evolução que a gente teve falando de, principalmente, internet e esses canais, é muito interessante que aonde se agrega demanda, nasce a parte transacional, né, do commerce de alguma maneira. Então, a evolução da própria internet, de quando a gente foi para site, para app, para ter depois mais vídeos e ser possibilitado isso pela própria tecnologia de evolução de banda larga e você conseguir entregar esse tipo de conteúdo na ponta, ele vai se transformando e aparecendo a parte de como eu consigo, de alguma maneira, ter uma experiência transacional naquele canal. E aí, social, mesma coisa, e agora a gente está vivendo a era das ferramentas de IA, e era meio natural, né, de ver todo mundo indo para essas ferramentas e gerando essa parte da agregação de demanda, começar a pensar, ok, aí aqui, como vai ser essa experiência nesse canal? Né? Então, acho que a gente está vivendo um pouco disso, onde a gente vê essas grandes ferramentas como o OpenAI, o Google em cima do Gemini, Perplexity, todos eles repensando esse nível de experiência, e a gente, por exemplo, no papel de varejista também falando, ok, dessa tecnologia, eu que já tenho uma audiência em todos esses modelos específicos da onde tem agregação de audiência,
como que eu vou construir essa experiência usando as ferramentas de AI, né? Que é um pouco da realidade do que a gente está passando dentro de Magalu também. Então, acho que a evolução da tecnologia vai levando tipo, as pessoas a estarem lá e a gente repensar em como que eu faço uma transação para acontecer, né, de varejo nesses canais. O que você está dizendo, né? Que primeiro vem a atenção, a audiência das pessoas consumindo notícias, entretenimento e ficando... e aí fazendo o mesmo timeline que o Alberto colocou. Isso começou lá atrás com sites, depois foi avançando para as redes sociais, para os vídeos, agora para as grandes plataformas de inteligência artificial, e o e-commerce só segue essa mesma linha, né? Onde está a audiência, onde está a atenção, a gente deveria puxar a maneira com que as pessoas fazem compras. É isso, exatamente. Né? Eu acho que o único ponto é que agora a gente está vivendo um tipo de tecnologia que ela vai permitir a gente repensar muito como é essa experiência. Perfeito. Né? Na verdade, em cada uma dessas etapas, a gente passa a ter jornadas mais incríveis, né? Com mais personalização, com mais precisão, com mais experiência, né? Se a gente voltar lá para a jornada do site 1.0, né? Era um negócio que não dá nem para pensar. Era um catálogo era frio, um catálogo, né? Exatamente, um catálogo frio. Isso. Versus o que vai ser comprar dialogando, uma né? plataforma por AI. Né? E veio muito acho que como a gente construiu essas experiências muito baseada no mundo físico, né? Você olha a parte como você constrói a experiência de um site, ela foi como que eu construo as categorias e daí eu navego dentro das categorias. Então esse ponto do catálogo, é quase o catálogo de papel, ele foi para o digital. Isso. E a grande inovação foi, mas eu tenho um campo de busca. Então, ao invés de ficar folhando as coisas, eu busco e encontro exatamente o que eu quero. E depois teve a evolução a partir de todos os dados que eu consigo coletar dos usuários, eu posso começar a fazer recomendação, né? Então, eu já te entendo melhor, então eu consigo fazer recomendação. Quase como o mundo o vendedor da loja que sabe muito bem que é o cliente, quando chega alguma coisa ele fala, esse daqui o Zezinho vai curtir, esse é a Maria, né? Só que você fez isso por algoritmos, mas acho que agora tudo pode mudar muito. E Fatala, assim, acho que a pergunta que todo mundo tem feito, e a gente quer muito ouvir a sua visão, a sua definição, é AI Commerce, né? Qual é a tua definição disso? Tem muita gente falando que AI Commerce é o uso de inteligência artificial para o comércio eletrônico. Isso é uma hipótese, né? AI Commerce é o comércio eletrônico acontecendo dentro das plataformas de LLM, como ChatGPT, Gemini. AI Commerce é o Conversational Commerce usando ferramentas de AI. Estou dando 3 aqui hipóteses, mas queria muito te ouvir. Qual é a tua definição de AI Commerce? É muito interessante, porque eu acho que é um pouco da combinação de tudo isso, né? Porque quando a gente começa... Primeiro, AI não é uma coisa nova, né? E muito menos no uso do varejo. Então, já se usa AI para a parte toda de supply chain, de otimização logística, de algoritmos de recomendação, toda a parte de ranqueamento de busca, tudo tem AI por trás. E sempre teve. Agora, o caminho que a gente pode explorar com AI generativa é que você pode começar a pensar num tipo de experiência que ela é muito mais natural para o jeito que o humano, no final do dia, interage. Porque a gente foi treinado a fazer busca por termos. A verdade é essa. O Google ensinou todo mundo a fazer isso lá atrás. Ou o Yahoo antes disso. Aliás, tem gente fazendo esse tipo de busca nas ferramentas de IA. Que entra até num outro ponto, que é que eu acho que as coisas não vão simplesmente sumir, mas elas vão conviver durante muito tempo, porque não é fácil você reeducar o comportamento das pessoas. Mas agora, acho que a grande definição do que é diferente que a gente pode fazer é tratar mais de uma maneira mais natural ao comportamento do ser humano. É a semântica, né? É a semântica. Acho que vem de lá de trás, desde quando a IA começou a permitir processamento de linguagem natural e tudo mais, é muito nessa cabeça, né? Porque a gente começou a conversar com dispositivos. Sim. Foi algo e você conversa na linguagem natural que você conversaria com um vendedor de loja. Um vendedor de loja. Então, isso já começou lá atrás, né? Eu analisando parte de tecnologia, nada é muito por acaso, né? Você consegue ver como
vai nascendo alguns experimentos que você quer moldar alguns tipos de comportamento, a tecnologia vai evoluindo muito até o ponto que você fala, aquilo que a gente queria construir como experiência com essa tecnologia agora eu posso fazer, que foi até a nossa história lá com o cérebro da Lu. Então, acho que esse que é o ponto do que vai ser possível construir de diferente, mas tem uma parte na hora que você fala de AI e e-commerce que eu acho que ela combina tudo, porque uma outra possibilidade que deve surgir ao longo do tempo é a gente imaginar empresas com 20 pessoas operando um varejo como um todo, né? E isso vai ser o AI Com commerce, os agentes e modelos dominando os processos. Inclusive a gente está indo para um nível de discussão... Dá um frio aqui, né? Imaginar. E isso está levando... Porque não é só a tecnologia, né? Uma das coisas que a gente está vendo também de nível de discussão é muito interessante o impacto em como a gente vai organizar times. Sim. Então, já tem uma discussão em tecnologia, foi muito interessante, porque a gente saiu todo mundo desenvolvia em cima do monolito. Então, não precisava de times quebrados, segregados. Cara, você tem um bloco que você faz as coisas, você tem um release onde você vai colocar esse bloco no ar. Ficar quebrando um monte de time, você nem consegue iterar naquele monolito em cima disso. Aí a gente falou, não, agora a gente começa a evoluir para ter arquiteturas que elas têm microserviços, aplicações de contexto específico, então você pode ter times desenvolvendo exatamente para aquela aplicação. Aí vem um ponto de deployment acontecendo a todo momento, então você vai evoluindo esses pedaços, de uma maneira muito rápida. Acho que agora a gente está indo para um repensar de time, que poxa, talvez esse negócio de eu tenho uma vertical específica, que depois tem uma gerência que cuida de determinadas squads, o papel de quem é esse líder começa a ser um papel ok, eu faço gestão de pessoas, mas eu também faço gestão de agentes. E esses caras que estão desenvolvendo dentro desse time, eles também vão, de alguma maneira, desenvolver esses agentes e gerenciar esses agentes, né? Cuidar do que eles estão recebendo como delegação de tarefa. Então, o jeito até que a gente organiza a empresa, acho que vai passar por uma transformação de novo. O e-commerce tem muito a ver com novas estruturas organizacionais, com a cozinha. Tá? E novas competências, né? Novas competências, porque senão o que vai acontecer, e é normal num processo de evolução e aprendizado, é todo mundo só olhando para como que eu faço exatamente o que eu já faço agora, só que usando essa tecnologia. Só que o que ela está trazendo para a mesa é de você poder repensar. Né? Não, calma. Assim como tecnologia digital permitiu a gente repensar muito de vários processos do próprio varejo. Acho que agora entra a parte de eu conseguir repensar de novo vários desses processos. Que o pessoal fala muito de, como que você tem a cultura de ser AI first, né? Isso. Aí você tem que desconstruir muito do que existe para... Aliás, nas nossas idas para a China, na mais recente, quase todas as empresas estavam definindo AI first como statement principal. Redesenhando a organização em torno de IA e colocando IA no centro de todos os processos. Né? Porque senão a gente vai passar de novo por décadas de transformação digital, sabe? Repaginada agora. Mas, bom, você hoje, Fatala, tem uma posição muito privilegiada. Né? O Fatala, ele começou incubando o Luiza Labs, depois ele virou o CIO que, né, reconstruiu toda a agenda tech do Magalu e liderou isso por um bom período, e agora ele acumulou a liderança das plataformas digitais. Então, o Fatala hoje é um VP que tem não só o tech, mas tem todos os negócios digitais embaixo dele. Então, ele também é responsável pelo resultado, né, pelo aquilo que vai para o cliente, não só pela cozinha. Como é que você definiria, de maneira simples, sua visão sobre o ecossistema que vai suportar o AI Commerce? Que papel terão os LLMs? Que papel terão os agentes em cima disso? Que papel terão os marketplaces e os varejistas que vendem online? Né? E como é que tudo isso vai redefinir um pouco as forças dentro do ambiente de busca de tráfego, recorrência e transações? Legal. Bom, acho que... Pergunta fácil, né? Super fácil. E vale ressaltar que, assim, são reflexões ainda, porque está tudo mudando muito rápido. Então, algumas coisas não estão muito claras do que pode vir a acontecer.
e outras estão começando a ter uma definição um pouco melhor. Igual, falar de arquiteturas agênticas tá virando um padrão, né? E a gente teve que colocar a mão na massa disso para construir a parte da experiência do que é o cérebro da Lu. E foi muito interessante você se colocar um desafio e começar realmente a ter que desenvolver e fazer acontecer, porque é aquilo que foi abrindo a nossa mente das possibilidades do impacto que aquilo podia gerar. Porque quando você fala numa arquitetura agente igual a gente fez, olha, vai vir um usuário X e vai falar que ele quer uma TV. Beleza, ele quer uma TV, tem que entrar um agente que vai entender o contexto da onde essa TV vai ser utilizada, porque senão eu vou devolver um monte de TV que não faz sentido nenhum para ele. Só que lá no mundo... lá não, né? Ele ainda existe, mas o mundo tradicional, ele faz isso e depois ele faz o quê? Filtro. Começa a filtrar as coisas até chegar onde eu quero. Na hora que você vai conversar com alguém, tipo, você não vai chegar para um vendedor e falar assim, eu quero uma TV, e ele vai falar, toma aqui todas que eu tenho. Ele vai chegar e vai falar, legal, mas qual que é o tamanho da sua sala? Qual que é o tipo de uso? Você quer jogar? Porque daí eu preciso de uma com taxa de atualização super rápida. Então, o agente de contexto, ele faz isso. Ele assume e fala, opa, deixa eu distrair um pouco mais aqui do que ele faz perguntas, o Alberto. Né? Ele começa a fazer perguntas para, tipo, retirar mais coisas. Como se fosse um vendedor, né? Como se fosse um vendedor. E aí, beleza, isso aconteceu e a gente tem uma quantidade suficiente e a gente fala assim para um outro cara que você vai fazer a busca. Então é um outro agente, que é o que faz o search. É isso que as pessoas não imaginam. Tem uma arquitetura, de agentes, porque o que você está falando... No final, a arquitetura agêntica e os agentes em si é você conseguir delegar a tarefa. Olha. Né? O ponto é a delegação da tarefa. Que acho que foi o grande... Porque antes, o jeito que a gente estava usando as ferramentas de IA, LLM, você faz o prompt, certo? Ela devolve algum tipo de resultado para você de bate-ponto, assim, certo? Sim. Você perguntou, volta. Acho que um dos grandes diferenças quando você vai para esse tipo de arquitetura peraí. Tem agentes específicos responsáveis pela parte do que você quer construir da experiência. Um cara vai orquestrando para que eles entrem, façam o papel deles e entreguem para outro agente. Então, a gente, para uma busca, tem o cara que entende o contexto, o outro que passa para o esquema do search, o outro que pega todos os detalhes do produto e devolve para o cliente. Aí ele fala, nossa, acho que eu gostei desse segundo. Daí vem um outro que é especialista em pegar todas as informações do produto e ir devolvendo conforme a pessoa quer. Então, tudo isso, no final do dia, tem um agente específico trabalhando. Decidi que eu quero comprar esse, vai para um outro que ele é o cara responsável por fazer todo o processo de checkout. Então, assim que a gente construiu. E aí você começa a pensar, poxa, na empresa dá para fazer a mesma coisa, né? Você começa a repensar a jornada do cliente em todos os ambientes, né? Em todos os ambientes. Você fala, dá para fazer a mesma coisa. Você vê o fluxo do que acontece, você fala, em vários processos que existem, meio que acontece a mesma coisa. Sim. Até chegar num ponto que tem alguma coisa lá que sai no final como a saída desse trabalho todo que foi feito. Então, a gente começou a repensar também, poxa, se a gente fosse falar de AI e-commerce no geral, não é só na experiência, mas é em toda a parte dos processos que existem dentro da empresa também. E acho que essa é o principal impacto que vai ter na parte do varejo, mas ainda vai ter muita gente falando, poxa, deixa eu só pegar isso daqui e tentar fazer o que eu já faço muito melhor. Tem outros que vão falar assim, não, deixa eu pegar isso daqui e assim, como que eu repenso completamente esse tipo de processo e, by the way, quem vai fazer é um agente, né? E a gente viu algumas referências em sites tipo Walmart construindo um agente para o cara comprar, fazer pedido com o vencedor. Então, realmente vai começar a ter muito dessas como repensar. A gente também está pensando até do impacto no mundo físico. Muito bom. Aliás, o Fatala trouxe aqui um videozinho da Lu do Magalu. Ele falou da Lu do Magalu, da arquitetura da Lu. Né? Vamos ver só, então, como é que roda a Lu do Magalu para ilustrar um pouco tudo isso que você está falando. Legal. Oi, pessoal! Hoje vou contar como me tornei a maior influenciadora virtual do mundo. Magalu acredita que marcas devem ser criadoras de conteúdo para competirem com criadores que se tornam marcas. Por isso, o Magalu transformou a Lu, sua assistente virtual, em sua influenciadora virtual.
Tudo começou em 2003. O Magalu queria humanizar a experiência de compra no seu e-commerce e criou a personagem Tia Luísa, em homenagem à fundadora Luísa Trajano. Junto com a marca, ela também foi se atualizando ao longo dos anos, se tornando a cara da empresa e passou a se chamar Lu. Desde então, o Magalu vem investindo em sua carreira, fazendo dela uma personalidade da cultura pop. Ela dançou ao lado da Anitta e participou de um clipe num mundo virtual com o DJ Alok. E todos os itens usados por ela esgotaram no Super App Magalu. Ela foi contratada e criou conteúdo para as maiores marcas do mundo. Ela roubou a cena no mundo fashion ao virar capa da revista Vogue e da Elle. Apareceu na Times Square. Ela também fez várias outras coisas incríveis. Medo eu tenho de ficar sem internet, né, Gabi? Seus números de alcance e engajamento são extraordinários. Ela não tem apenas seguidores, ela tem fãs que amam ela. E para fechar com chave de ouro, ela ganhou 2 leões no Festival Internacional de Publicidade de Cannes. É o maior prêmio de criatividade do mundo. Ao todo, são 17 prêmios nacionais e internacionais. E em 2024, a Lu ganhou uma nova versão. E os fãs adoraram. A atualização da Lu deu a ela uma tecnologia de ponta e com inteligência artificial vai ampliar a sua presença e potencial de monetização para o Magalu. E já começou! A Lu foi a grande estrela de um comercial do Burger King. E o resultado não podia ter sido melhor. Ela também foi escolhida para divulgar as ferramentas de proteção do WhatsApp. E ela arrasou de novo. Seu sucesso está trazendo um engajamento incrível para a marca em todas as redes sociais, se tornando um ativo muito importante para a empresa. Sabe dizer quem são? É a Magalu e o outro, não sei. Nesse caso, pegando o teu ponto, né? Nesse exemplo da Lu do Magalu, vocês usaram inúmeros agentes para fazer funcionar essa jornada toda. A arquitetura, a gente tem pelo menos 8 ou 9 agentes específicos, porque depois a gente vai até da jornada, desde a jornada de descoberta, a compra, fechamento do pedido e depois de pós-venda, né? Então, a estrutura cobre toda essa parte de experiência. E foi muito interessante o jeito que a gente começou, que a gente desenhou a parte da arquitetura para o que foi no final. Assim. No final, a gente foi descobrindo que a gente precisava construir outros tipos de agentes específicos. Teve coisas como a gente errou a mão e tinha muito agente num determinado momento. E aí teve um impacto de experiência para o cliente, porque aumenta muito a latência, porque o que está orquestrando fala para quem que aí vai agora, né? quem faz o quê, e aí tem esse ponto de, tipo, você demorou demais para devolver, o cliente fala, putz, não vou ficar aqui. É a mesma coisa você ir na loja e falar com o vendedor e ficar parando, olhando para sua cara, tipo, deixa eu pensar o que eu vou... Ou atende o telefone e fala, daqui a pouco eu te Daqui a pouco eu te respondo. respondo. Só um pedacinho dessa pergunta do Alberto, que ainda não está claro para mim, do ecossistema que está se formando, né? Novo, com esses monte de agentes e de empresas. A gente viu recentemente, né, há alguns meses, o Walmart embedando o seu catálogo para dentro do GPT, e a gente vê um movimento de os LLMs flertando em se tornarem marketplace, eventualmente capturando pedaço dos take rates que existem pelo mundo aí, né? Ainda nesse tema do ecossistema desse e-commerce, como é que você enxerga? É difícil, né, fazer as apostas, né? Mas se você colocar aí 3 anos pela frente, você acredita que esses players de hoje LLM, né, o GPT, o próprio Gemini, Perplexity, são candidatos a capturar um pedaço dessa indústria de take rates de comércio eletrônico do mundo? Com certeza, assim, é aquele ponto que eu falei, né? Você começa a agregar a demanda e você pensa logo depois de, tipo, como que eu faço a transação acontecer aqui. Então, com certeza isso vai acontecer, já está acontecendo, né? Como a gente viu já de Estados Unidos, tanto a OpenAI tendo o Instant Checkout, o Google agora também, tipo, implementando a parte do checkout.
e alguns outros tentando por outros caminhos fazer isso de uma maneira diferente. A Perplexity dentro do navegador deles, que você consegue delegar que ele faça a compra em determinado site. Então, pelo navegador da Perplexity, você fala, compra tal coisa dentro da Amazon. Como ele tem todos os seus dados, ele vai lá, navega e compra o produto, né? Você começa a experiência falando com a AI e depois ela vai lá e, de novo, você delegando para um agente. Então, vai todo mundo tentar um determinado modelo de como fazer isso acontecer. Eu acho que esse onde você tem... você raspa, o que eles fazem no final das contas, ele está lá, tipo, raspando a internet inteira, trazendo toda a parte desses catálogos e depois constrói RAG para pegar a informação real-time de preço e tudo mais do produto para o cliente poder ir lá e fechar o pedido. Deve ser algo que realmente vai acontecer. Né? É difícil você imaginar tipo, que isso vai acabar não acontecendo. Inclusive desafiando modelos existentes que mudam bastante o impacto para o varejo. Né? Isso é só um pensamento meu, mas o Google poderia ter feito isso há muito tempo, mesmo sem ferramenta de IA. Porque todo mundo sobe o catálogo lá, certo? Google Shopping virou... a frase que a gente usa é o maior afiliado de qualquer portal de marketplace e tudo mais é o Google, né? E ele poderia ter feito isso antes, mas por que ele não fez? Acho que a geração que ele tem de receita dentro do lado de ads, não tem por que ele comprar essa briga aqui de querer... Ele gerar uma disrupção do negócio que é o anunciante dele. É um anunciante. Mas agora tudo muda, né? Mas aí, Fatala, já que você puxou esse apêndice, você estava falando antes, né? Nós somos educados no mundo digital a procurar coisas, né? Então, toda a jornada digital, desde que o e-commerce começou, é o cliente em busca de produtos. Eu tento encontrar aquilo que eu estou querendo comprar. E aí, tudo que se construiu para suportar as jornadas foi ajudar as pessoas a encontrarem coisas, né? O Google fez isso, o Yahoo, você falou, fez antes do Google. E a base dos marketplaces e dos sites é toda ancorada na ferramenta de busca, né? E como é que você conecta catálogo a uma demanda de um cliente. Mas tudo isso era o cliente procurando produtos. Depois, a gente viu lá na China, você esteve conosco lá em 2018, né? A gente voltou depois da pandemia e viu a explosão do conteúdo e dos vídeos transformando um pouco essas jornadas. E aí, de repente, você tem produtos descobrindo os clientes, não o cliente indo atrás do produto. O produto te acha pelo seu interesse e por aquilo que você consome de conteúdo. Mas agora a coisa vai para um outro patamar, né? Aí como é que fica aquilo que suportou até aqui o crescimento do e-commerce, que são todas as ferramentas e ambientes para ajudar as pessoas a encontrarem os produtos ou aquilo que elas querem comprar, a arquitetura dos marketplaces, que foi toda construída para isso, e a tal da performance, que foi uma competência que o varejo teve que desenvolver, de como ativar tudo isso para ganhar relevância e ser a primeira escolha, né? Como é que isso vai ser desconstruído, isso vai ser disruptado, isso vai ser evoluído? Como é que você vê a inteligência artificial redefinindo um pouco tudo isso que suportou o e-commerce até aqui? Bom, eu acredito que vai levar um certo tempo. Como eu falei antes, tem uma parte de um comportamento de uma determinada inércia, base, né? que tem uma inércia, mas eu acredito que vai ser disruptado, vai mudar. Quando você vê o comportamento das gerações mais novas, de como eles estão comprando e onde eles estão comprando, claramente você fala que esse negócio vai mudar. Então, o ponto tem um tempo para isso acontecer. Tem gente que é muito... Poxa, tem gente até hoje que não compra online, né? Um exemplo. Então, vai se levar um tempo, mas acho que é inegável que o impacto que esse tipo de ferramenta, principalmente quando a gente fala de tecnologias de uso geral, né? Quando elas realmente acontecem, aí vem uma mudança muito grande. Então, eu acho que vai ter um impacto grande de tudo aquilo que já foi construído até agora. Como eu falei, a gente está vivendo um momento onde alguém pode surgir com muitas poucas pessoas e ter a capacidade de construir algo onde foi necessário se colocar muito dinheiro, muita parte de talentos ali, porque você ir com essa cabeça de construir
agentes, essa arquitetura agêntica, deixar com que essas decisões de processo estejam acontecendo a todo momento. Desde que você tenha conhecimento daquele negócio, a possibilidade de você fazer isso num nível de otimização que nunca foi pensado antes, né? Onde você não tem... Não tem legado, né? não tem legado. Nasce do zero. Nasce do zero, nunca para, tá todo momento lá tentando... Então, e outra, né? Imagina o que a gente está vendo de impacto com esses últimos 5 anos da evolução da IA, principalmente por causa de IA generativa, com as LLMs e tudo mais. E tem o que vai acontecer daqui para frente, né? Porque se você analisar a velocidade da evolução do que está acontecendo, ela está sendo muito mais acelerada do que várias outras tecnologias que a gente foi impactar. Então, na minha visão, sim, muito do que a gente fez vai acabar sendo disruptado em um determinado tempo, mas também tem um outro lado, né? É o que eu acho muito legal. Eu estou há bastante tempo trabalhando no varejo. Se tem alguém que pega a tecnologia e tenta fazer alguma coisa real de impacto para o negócio, é varejista, assim. Não tem aquele negócio de, não, deixa eu ver, calma aí e tudo mais. Não, tá lá no outro dia e pelo dinamismo, como que a gente mexe com isso, o que a gente vai fazer, onde vai gerar impacto. Inclusive no Brasil tem um monte de coisa muito legal já acontecendo. Então, eu acho que vai ser algo que vai inclusive colocar o Brasil num ponto talvez de protagonismo dessa mudança da parte de como usar a IA pro negócio. Muito bom. Muito bom. Fatala, queria trazer agora os nossos patrocinadores aqui para a conversa, mas antes de passar alguns recados para a nossa super audiência, primeiro lembrar das nossas redes, né? Então a gente está aqui no YouTube, nosso canal de cortes, Instagram da BTR Varese. Queria convidar todos a assistir a nossa primeira temporada, que também virou um livro, que eu vou deixar aqui para o Fatala de presente. Tivemos o Fred como um dos nossos entrevistados, né? Falando também do toda a agenda tech, que você é super protagonista. O Fred esteve aqui contando para a gente na primeira temporada, que está aqui no livro. E falando dos nossos patrocinadores, que são essenciais para viabilizar o 10+10, queria começar com a Cielo, que é tecnologia em movimento, né, com dados, gestão de risco e IA. A Cielo implementa soluções tecnológicas exponenciais que vêm impulsionando as vendas e performance no varejo. Na Cielo, a IA, a inteligência artificial, é um motor invisível que transforma a tecnologia em estratégia, antecipa a falha nas maquininhas, direciona transações com inteligência e transforma dados em decisões que moldam o futuro dos pagamentos. Mais do que uma promessa, a IA é o pensamento de futuro que orienta cada movimento da companhia em um setor guiado por velocidade, segurança e soluções customizadas. E aí, o Alberto tem uma pergunta da Cielo, feita pelo nosso querido Carlos Alves, né, Alberto? É isso aí. Então, um grande abraço aí aos nossos amigos da Cielo, Stanis, Renata, Carlos. Carlos Alves, que é o VP de Tecnologia e Negócios da Cielo, te pergunta o seguinte, Fatala, aqui, considerando que vocês já estão vendendo no WhatsApp, usando IA, a Lu do Magalu, que desafios você vê no Conversational Commerce para que essa experiência escale sem perda de eficiência e segurança? Legal. Bom, a gente está aprendendo bastante aí com o desenvolvimento do cérebro da Lu, o feedback que a gente está tendo dos usuários. Teve um ponto que a gente fez do início desse projeto que foi, ok, se eu vou implementar essa experiência conversacional, o que as pessoas esperam de uma IA nessa experiência, né? Então, foi muito importante esse passo, porque você tem 1 milhão de ideias, mas não necessariamente é aquilo que o consumidor do outro lado está esperando. E quando a gente foi conversar com o consumidor, a gente viu coisas como, bom, se é uma inteligência artificial, ela tem que saber tudo sobre mim. Então eu espero que realmente todo o nível de personalização que vai vir dali seja muito para minha pessoa, assim, né? Então essa foi uma delas. A outra que as pessoas colocaram várias dessas ações e tarefas que eu tenho que ficar fazendo num app e tudo mais, não deveria acontecer ali. Se ela é uma inteligência artificial, ela facilita muito a minha vida na hora de comprar. Então a gente foi meio que embasado nesses pontos para construir a parte da experiência. Outros que, assim, fazem parte de um desenvolvimento como esse, né? A gente teve muito uma preocupação a marca e a Lu sobre o que ela vai falar. Os guardrails, como ela né? vai falar. Então, os guardrails, eles levaram um bom tempo de desenvolvimento.
a nível, inclusive, de a gente discutir realmente como que a marca quer se posicionar em determinados assuntos, porque as pessoas vão falar sobre isso, né? Então, fora os comuns, assim, coisas como a gente fez... multimodal, então você pode entrar texto, áudio, imagem. A gente se preocupou até no qual imagem está sendo imputada para a Lu, né? Então, isso também foi um ponto de preocupação. E esse ponto, só dando um exemplo da fricção, né? De remover. Quando a gente foi analisando e vendo como já tinham alguns tipos de iniciativas no mundo sendo feitos, a gente fala, poxa, todo mundo começa essa conversa aqui e joga o usuário para algum lugar. Para o app, para o site, para a pessoa, para tudo quanto é canto. E a gente falou, poxa, se eu quero realmente resolver, eu tenho que fazer tudo dentro do WhatsApp. A jornada tem que começar e terminar ali. Terminar ali. Tipo, ele não pode sair para agora vai lá pagar num link de... A gente falou, não, tem que acontecer dentro do WhatsApp. E a gente teve um trabalho, inclusive, de ir para os Estados Unidos, sentar com a Meta e falar, olha, esse é o nosso sonho grande aqui, né? Tipo, para ter uma ajuda do time de engenharia ali para desbloquear algumas coisas que a gente queria construir. Mas esse ponto, ele foi importante, porque como a gente tinha como tese que esse tipo de experiência deveria aumentar muito a conversão também, falando de métricas de negócio, e a gente construiu ali um desenho inicial do o que seria esse aumento, a gente pensou muito em como que no funil seja muito mais fluido para acontecer essa parte da transacional. Tanto é que a gente está tendo uma taxa de conversão 3 vezes maior de alguém que faz uma busca dentro do app. É bem mais assertivo. É muito mais assertivo. É um funil muito mais poderoso. Sim, muito mais poderoso, muito menos disperso, muito mais direcionado em ajudar a pessoa a chegar. E esse negócio do tirar, remover fricção ainda, que eu acho legal mencionar, quando a gente foi vendo as interações das pessoas e o que elas faziam, que foi muito interessante. Tem um que a gente pegou que ficou muito marcado pra gente. A pessoa pediu pra Lu o seguinte, Lu, eu quero aquele negocinho que aumenta o sinal do Wi-Fi. Aquele negocinho. E ela veio com tanto o repetidor de sinal quanto roteador mesh. Então, assim, pra gente foi, cara, isso é muito sensacional. Ela entendeu o problema, né? Entendeu o problema total. Um outro que teve, que a gente achou muito sensacional, que o usuário falou assim, eu preciso daquele negócio que não fica riscando a cadeira no chão. Não deixa ela ficar riscando o chão. E ela mandou aqueles adesivos de feltro. Só que antes disso ela falou, você precisa do redondo ou do quadrado? Cara, assim. Olha só. Entendeu? Assim, é nesse nível que você fala assim, uou, né? E teve uma outra que foi muito legal, terminando a resposta assim, que a gente falou, poxa, um dos comportamentos das pessoas é ficar que nem louca procurando cupom na internet. E aí entra num monte de site, cupom mania, um monte de coisa, testa uns 10. E lá tem assim, Lu, tem algum cupom para esse produto? Ela fala, tá aqui os que aplica. Aí você tem um agente que só faz isso. Só faz isso. Ele vai lá, identifica e fala, tá aqui os que funcionam nesse produto. Então, esse tipo só isso já traz um engajamento para ela, na hora que viralizar, porque que os cupons estão com... E gera esse valor, né, da pessoa falar, poxa, é uma experiência que realmente tá me ajudando, é um assistente mais de compras simples. efetiva. É um assistente. Aliás, fica um convite, quem não experimentou comprar com o cérebro da Lu ainda, né? Faça isso. Faça... Vale conhecer. Possivelmente, quando for ao ar aqui, já vai estar para todo mundo aberto, né? A gente está agora com 1 milhão de pessoas testando, mas a gente já está começando a fazer as próximas ondas para liberar para mais gente. Muito bom. Bom, vamos trazer a Salesforce para a nossa conversa agora aqui, Fatala, também apoiadora, nosso patrocinador dessa temporada de IA, referência global, né? Em CRM com IA, que capacita organizações de todos os portes a se transformarem em empresas agênticas, né? Acho que a Salesforce tem sido uma referência nos agentes aí. A missão da Salesforce é integrar perfeitamente humanos, agentes de IA, aplicativos e dados em uma plataforma unificada e, acima de tudo, confiável. Isso permite automatizar processos complexos, gerar insights preditivos em tempo real e liberar crescimento e inovação sem precedentes, mantendo a experiência do cliente no centro. E assim como a Cielo, a Salesforce construiu uma pergunta para o Fatala. Grande abraço aí e agradecimento aos nossos amigos da Salesforce, parceiros. Marcelo Toledo tem uma pergunta para você, Fatala.
Eles fazem anualmente um estudo global chamado Connected Shoppers, que é um pouco Muito um bacana. termômetro de onde o varejo está direcionando prioridades e iniciativas, né? E no corte brasileiro da última tomada, eles identificaram 3 movimentos fortes naquilo que pode ser chamado de novas receitas fora do core, né? Uma é programas de fidelidade pagos, né? O Paid Loyalty. O segundo, Retail Media. O terceiro, serviços financeiros. São todas agendas que eu sei que conversam muito com a agenda estratégica do Magalu. Aliás, tenho o privilégio de estar com vocês no comitê de estratégia, mas como é que você vê isso na arquitetura dos negócios de varejo e como é que você vê isso escalando agora numa agenda de IA, né? Todas essas novas frentes, novos negócios, principalmente novas fontes de receita que tirem o varejo um pouco da dependência do core comercial. Perfeito. Bom, acho que todos esses novos negócios, eles endereçam o ponto da onde os marketplaces, as plataformas começaram a ficar... Você tem várias delas no mercado, né? Todo mundo listando muito a parte dos mesmos produtos. Consequentemente, você vai ter uma compressão da visão de margem da venda desses itens. Então, o varejo busca, ok, quais são outras linhas que eu posso compensar? Um delas é a parte do Retail Media, que a gente já atua nos últimos 2 anos. O Magalu tem no ecossistema como um todo quase 500 milhões de visitas mês. Então, o potencial, a oportunidade de monetizar é bem grande e são marcas, né, que são marcas muito referência de determinadas categorias, como uma Netshoes para esportes, uma Época para beleza. Aí tem o Magalu como generalista, mas com a parte de umas categorias de eletrônicos, móveis, tecnologia muito forte. Então, a gente utiliza essa força para fazer com que o Retail Media possa crescer bastante. Muita coisa nova surgindo, também a possibilidade de utilizar isso para dar mais visibilidade para os sellers do marketplace. Então, aquele seller que ele está começando a operar na plataforma, sabe que tem um produto muito bom e ele quer ganhar no real estate um espaço bem prioritário para receber muita visita. É um mecanismo que ele tem para fazer, vem crescendo bastante também dentro do Magalu. Serviços financeiros para o Magalu é um negócio de longa data, já na loja física, né? E que ajuda muito nessa parte do Luizacred, Luizaseg. E agora a gente fazendo uma agenda de evolução grande no digital também, com a parte de fornecer crédito, não só o cartão de crédito em específico. E a gente também já vem desenhando há um bom tempo aí a parte do programa de fidelidade. É algo que a gente deve ter novidade aí em breve sobre um programa, só que um programa um pouco diferente, já que o Magalu é um ecossistema com várias marcas na parte de varejo, ter uma colisão grande de esse tipo de programa de fidelidade, ele conectar todas essas marcas e você ter benefício em todas elas. Então, um programa do ecossistema. Do ecossistema como um todo. Então, desde você comprar produto no Magalu ou na Netshoes, a você pedir comida de um restaurante do Ike Fome, né? Tudo isso você poder ter benefício em todos eles de uma maneira cruzada. Então, são linhas. E a gente também tem uma coisa que é bem mais diferente do que outros fizeram, mas também tem varejista muito importante que atacou, que é um negócio de infraestrutura digital, de cloud, dentro do Magalu, que veio muito a transformação digital do Magalu. A gente ter 70% da receita vindo do digital, ela também impacta no quanto você precisa usar de recurso computacional, de infraestrutura, e com o tempo a gente avaliou que seria uma oportunidade não só para o Magalu, mas para o mercado brasileiro também de ter uma opção nacional de nuvem, e a gente lançou esse negócio em final de 23, 24 tornou público a mercado, e agora está crescendo muito, muito rápido. E a parte da AI, no final do dia, como a gente veio conversando, acho que tudo que a gente está pensando, inclusive essa parte do programa de fidelidade, já está lá. Ok, já que agora eu tenho esse tipo de tecnologia, como eu faço isso ser AI first também, né? Como pode ser extremamente personalizado, por exemplo, esse programa. O benefício para... A gente fez algumas pesquisas também que você vai ver vários do que pagam determinados programas, você fala assim, mas você usa tudo? Não, tem um específico que é realmente o que gera valor para o consumidor. Então, imagine você poder fazer algo que é muito mais customizado.
Perfeito. E fechando aqui o line-up, né, Alberto, dos nossos super apoiadores, patrocinadores, a Porto Bank, que quando a gente fala em transformação do varejo pela tecnologia, é impossível a gente não falar, você acabou de mencionar de serviços financeiros, e a Porto Bank é uma referência viva dessa integração. A Porto Bank foi criada em 2022 como unidade financeira do Grupo Porto e nasceu com o propósito de usar a tecnologia para simplificar o dinheiro e transformar produtos financeiros em instrumentos de cuidado e planejamento. Já opera com mais de 17 bilhões em crédito e com quase 4 milhões de clientes, conectando soluções que vai de cartões até consórcio. Está expandindo agora para o mercado B2B, se aproximando ainda mais do varejo. Então, nosso querido Loução também tem uma pergunta para fechar esse bloco dos patrocinadores. Abração aí para o Loução, para o Caqui, para o Arruda. O Loução pergunta o seguinte para você. Eu acho que é um pouco um complemento da pergunta que o Carlos Alves tinha mandado. Ele fala, tá bom, numa agenda que vai ter jornadas cada vez mais automatizadas e suportadas por IA, como é que você não perde o calor humano, que é uma característica vital do varejo, né? Ou seja, como é que se encontra o ponto de equilíbrio entre a otimização proporcionada pela automação e o contato e calor humano que são tão valorizados pelos clientes nas suas jornadas de compras? Legal. Bom, o nosso caso, acho que ele é até mais simples, porque quando você tem loja física, online, um marketplace, tem opção para todo mundo, de todas as maneiras, mas acho que a parte da experiência conversacional, ela embute um pouco essa parte do como você vai falar com uma outra pessoa, né? De tentar pelo menos transmitir um pouco dessa parte do calor humano. Então, o que a gente faz, que eu acho que também tem um asset muito positivo para o Magalu, o Magalu, você não está conversando só com a logo do Magalu. Você tem uma influenciadora digital, que é a Lu, aliás, tem quantos seguidores? Mais de 32 milhões de seguidores, loucura, né? Que é mais que a Barbie, né? E onde virou um ponto até de cultura pop, assim, você vê as pessoas... Para quem não entendeu, quer dizer, a Lu, né, que é um avatar, né, é uma influencer digital por AI hoje, né? Tem mais de 30 milhões de seguidores no Instagram. Não, em todas as redes, todas as plataformas. Mais de 30 milhões. Só no WhatsApp, que é onde a gente já colocou a parte dessa experiência, são 15 milhões de clientes com opt-in para conversar com a Lu, né? Então, a gente começou lá pela estratégia do pós-venda no início, mas agora tem toda essa experiência de compra também. Então, acho que quando você conecta, né, de ter um asset como esse, e que já é reconhecido, que tem gente que conversa em rede social e tudo mais, só que antes quem respondia era realmente um ser humano, ou alguns scripts pré-programados ali para devolver uma resposta para o usuário. Agora não, agora você pode ter realmente a Lu interagindo com cada um, conhecendo mais daquele cliente e tendo essa conversa direcionada para ele. Acho que esse é o ponto, pelo menos, da nossa estratégia de como que é dessa humanização. E por um lado, a gente tem essa vantagem que a pessoa não fala, poxa, eu estou falando só com o logo da marca, então é um bot lá do outro lado, né? O jeito que as pessoas falam, se você leu algumas das conversas, assim, você fala, cara, a pessoa realmente... Se conecta, né? Se conecta, ela está falando como se fosse uma pessoa empatia, do outro né? lado, cria uma empatia. Então, o jeito que eles chamam a Lu, né, e fala as mulheres, tipo, você é muito... Não, amor, não é essa parte eu queria... Ela, entendi. Daí vem... É muito legal, assim, de ver e as pessoas engajam e seguem. Legal. Então, tem ali uma certa parte do calor humano. Fatala, voltando um pouquinho para a cozinha, né? A gente sabe que implantar processos de transformação em empresas de varejo tradicionais é uma missão muito dura, né? Porque você carrega um legado não só de sistemas, né, mas de cultura, de processos, de jeito de fazer as coisas, de inércia, de sucesso acumulado, né, daquilo que gera resultado. Tem muita coisa para ser protegida e defendida. Isso viram âncoras que vão, né, tornando o processo muito mais difícil. Você estava falando um pouco do desafio de colocar, de fato, IA no centro e de fazer isso escalar em tudo e de repensar completamente até os desenhos organizacionais. Aí, saindo da esfera estratégica para a execução disso, né? Em coisas muito práticas, como é que isso desafia
o redesenho de arquitetura, como é que isso desafia a infraestrutura do que suporta um negócio de varejo, como é que isso desafia coisas como cadastros, por exemplo, que é uma componente vital para que o e-commerce hoje funcione, né? Como é que isso é desafiado numa agenda de IA e personalização, porque se a Lu precisa beber para entender o problema do cliente, depois ela tem que conectar isso com um catálogo e de alguma maneira sugerir coisas que resolvam as dores. Se isso está mal estruturado, a recomendação também vai ser pobre, né? Então, o que o varejo precisa fazer na prática para preparar a empresa e, obviamente, componente cultural em volta de tudo isso, para que isso possa escalar com qualidade? Legal. Bom, eu passei por uma, né? Várias cicatrizes aqui pelo corpo de uma delas. Eu vou separar acho que tem um aspecto do impacto nas pessoas e depois o tecnológico, assim. O que a gente fez, e eu acho que foi bem legal o que gerou de impacto, a primeira coisa foi quando surgiu de uma maneira muito mais impactante o que estava acontecendo e a possibilidade da transformação, da utilização dessa ferramenta no negócio, foi escrito um manifesto no Magalu sobre como a gente vislumbrava, veio do Fred, a utilização de IA e como que as áreas deveriam também entender que daqui para frente a IA vai ser uma ferramenta para elas solucionarem os problemas que existem dentro das suas áreas, né? Então, a gente primeiro começou daqui e veio com o segundo ponto, que se eu quero que as pessoas engajem, não adianta eu só pegar e ficar berrando que eu quero IA. Tem aquele meme não sei se você já viu, da utilização de IA, que tem, de um lado, os CEOs gritando assim, o que eu quero? Eu quero IA. Como que eu quero? Não sei muito bem. Então, não pode virar um negócio só como esse, né? Então, uma histeria, né? É uma histeria. A gente foi para o segundo ponto, que foi, tem esse manifesto, mas a gente falou, organização vai ter uma parte de capacidade. A gente vai investir nisso. Então, a gente fez várias e várias semanas de treinamento em IA. A gente definiu quais seriam as ferramentas oficiais da companhia também, porque tem muita gente que fala, cara, estão usando de tudo, eu não sei o que a pessoa está fazendo do outro lado. Tipo assim, então defina o que você quer, porque o que vai acontecer da verdade, é que as pessoas vão procurar usar essas ferramentas para fazer o trabalho delas melhores, Então você mais ajuda suaves, e direciona, ou elas vão fazer ou do elas jeito vão delas. fazer de qualquer jeito, assim. Não adianta achar que não vai acontecer, porque vai. Então a gente fez isso e a gente passou pelo momento de, precisamos fazer isso porque as pessoas já estão usando aí. Então, teve a capacitação, teve uma outra parte que foi muito legal, que foi de colocar a mão na massa de uma maneira assistida. Então, um monte de hackathon rolando nas áreas da empresa, com o time de tecnologia ajudando. Então, preciso acessar tal informação. Beleza, a gente libera aqui para você nesse lugar. Aí a pessoa pensando em como ela resolveria os problemas das áreas. E disso foi que a gente viu a parte do engajamento e adoção da companhia. De falar, olha, você vai lá no CSC, tem gente fazendo. Você vai na logística, tem gente fazendo. Porque senão fica aquele negócio a área de TI vai fazer alguma coisa. Então pede lá para o TI fazer alguma coisa. E a frase que eu usei também nessas conversas, eu falei assim, cara, eu sempre tive um sonho que era, nessa transformação toda de Magalu, no final dela, todo mundo tinha que ser programador. E aí eu falei, agora esse negócio vai acontecer. De verdade vai acontecer. Inclusive esse ponto meu, né, de um cara de tech indo para a parte de negócio, no final eu vejo como quase um final de uma jornada de transformação onde não existe mais essa separação entre uma coisa e outra. São times multidisciplinares trabalhando em resolver determinados tipos de problema. Está embarcado em tudo. Está embarcado em tudo. Então, a IA vai permitir muito disso. Então, a gente olha, tá aqui a visão da companhia. Gente, estamos aqui capacitando o maior número de pessoas possíveis. Olha, enfia a mão na massa aí e tá tudo certo. E depois disso, saia fazendo coisas desde que você esteja usando essas ferramentas que a gente tem como governança sendo utilizados. Aí você pode perguntar, esse foi um ano e meio de trabalho. Aí você pode perguntar, tá, e o que preocupa? Algumas coisas que a gente tem como preocupação, que a hora que você vai para esse nível de democratização, de criação de
nossos processos automatizados, aplicações e tudo mais, é a hora que você fica, como que eu controlo segurança em tudo isso? Né? Então, a partir dali, a gente está montando uma estrutura de governança de desenvolvimento de soluções em cima de IA que vai construir esses blueprints, frameworks e tudo mais para serem implementados. Que a gente já viu como foi esse desenho desse primeiro ano, no geral. Então, agora a gente está em cima disso falando aonde tem que existir os guardrails, aonde tem que a gente ter um controle maior de algumas coisas. Então, a gente está fazendo esse processo, mas no final do dia a ideia é como que a gente consegue democratizar e todo mundo usar na ponta. Perfeito. Bom. Tatala, nosso tempo passou muito rápido, né? Mas tem uma última pergunta aqui para fechar, que acho que é a que a gente tem feito no final, né? A gente, sem dúvida, você tem estudado bastante o tema, acho que você é um apaixonado pelo tema de IA, como você falou, não começou ontem, né? Qual é a tua visão mais... e eu tenho certeza que ela muda a todo momento, né? Porque a IA de hoje não é a de amanhã, não é a de ontem, né? Mas como é que você enxerga a inteligência artificial aí para os próximos 3, 5 anos no mundo, no Brasil? Você tem uma visão otimista? Você tem uma visão daquelas meio que assustam? Como é que você vê isso chegando? Enfim, para a gente fechar aqui a nossa conversa. Legal. Bom, a primeira reflexão que eu tenho é de tudo que eu vivi em tecnologia, sempre surgia algum tipo de tecnologia que depois as pessoas falavam, olha, agora não vai mais existir essas posições todas aqui. Então vai reduzir muito o tamanho dos times e vai ser mega otimizado e tudo mais. Mas o que a gente passou a ver de verdade é as partes administrativas, escritórios e tudo mais, só aumentar a quantidade de pessoas. Então, eu não tenho essa visão tão apocalíptica que vai acabar o emprego de todo mundo e precisamos todos correr para as montanhas e comprar um sítio e plantar o que você vai comer. Acho que não é bem por aí que as coisas vão acontecer. Acho que porque as capacidades de como você trabalhar com essa parte dessa tecnologia vai exigir um monte de gente que pensa de... Outras coisas, de outras funções. Eu ainda acho que isso é o que vai acontecer. Como a gente falou no meio da conversa, sim, devem existir disrupções grandes em como a gente tem o estado atual de algumas experiências, falando da parte de varejo, e para onde vai. Todas as novas tecnologias têm aquele ponto da gente... A curva, né? Os early adopters, você tenta fazer de tudo, aí tem algumas coisas que elas começam a demonstrar que elas vão virar padrão, assim, daquela tecnologia no mercado como um todo, e aí tem uma adoção forte e você vai vendo a coisa mais... tendo uma maturidade. Eu acho que isso vai acontecer. Eu acho que a gente ainda está meio na escala da curva subindo. Então, deve ter uma correção em algum momento. Se fala muito nesse momento, né, se a gente está vivendo uma bolha de IA ou não. E aí eu vi um artigo muito legal do CEO do Hugging Face, que ele fala, não, a gente não está vivendo uma bolha de IA, a gente está vivendo uma bolha de LLM. A IA é real. A gente está vivendo uma bolha de LLM. Uma boa reflexão. E eu achei super bacana o ponto do que ele colocou. E vai ser uma nova tecnologia. Ou o que eu já ouvi também, talvez possa ter uma bolha do valor de mercado de um pedaço do ecossistema, tipo NVIDIA. Isso, acho que é mais por aí. E esse ponto que, cara, é uma tecnologia de propósito geral. Então, todas que vieram mudaram de alguma maneira o mundo como um todo, e isso deve acontecer. E Fatal, o Brasil pode ser protagonista nessa agenda? Eu acredito que sim, assim. Acho que... Os brasileiros, tanto em adoção quanto em adoção assim como usuário e também de tentar fazer coisas e soluções, ele é muito rápido nisso, né? Eu estava vendo, acho, mês passado, o Brasil passou os Estados Unidos em uso do ChatGPT. Em números usuários, tipo, usando frequente, assim. Então, é uma coisa de brasileiro. Claro que... Vamos ver para o futuro, tá? Eu também não acredito... Eu acredito muito que quem vai dominar a parte dos treinamentos de modelos vai ser, sim, Estados Unidos e China. Isso vai acontecer. Mas a mesma coisa que a gente viu e enxergou com outros tipos de solução,
quando vem a parte do open source, é quando ela se democratiza de verdade. A gente viu isso com o cloud. O cloud ela expandiu muito quando o open source começou a dominar a parte do ecossistema como um todo. E a hora que isso acontecer, e vem começando a acontecer, todos os países de alguma maneira vão pegar e falar, olha, eu vou controlar de alguma maneira o uso dessa tecnologia, fazendo com que esse ecossistema meu local possa se desenvolver bem. Então, vai surgir LLM brasileira. E ela simplesmente vai pegar um desses caras open source, e aí você tem N tipos de Como técnicas, foi o DeepSeek, né? de técnicas para tipo, fazer um negócio mais destinado pelo aquilo que você tem de preocupações, inclusive a nível governamental ali para o teu país. Isso vai acontecer de alguma maneira. O que eu não vejo é tipo grandes big techs focadas em AI nascendo, mas coisas específicas vão rolar também. Aí, a nível de inferência, aí vai ter muito. Assim, eu acho que todo mundo vai tentar construir alguma coisa nova. E aí tem um negócio muito, muito, muito mais longo prazo, que teria que ter um outro programa para isso, que é se AGI acontecer. Sim. Se a gente chegar nesse nível... Muda tudo de novo. Aí eu acho que muda tudo de novo. E aí a gente pode falar de, tipo, talvez seja o fim do mundo. Aí vai ter artificial geral, não vamos ser tão catastrofistas. Mas assim, só não podemos... Eu tive uma experiência muito bacana no evento do Google desse ano, que eu fui no jantar do time do DeepMind. Eu caí num jantar dos caras, os engenheiros que estão construindo. E foi a primeira pergunta que eu fiz. O quão longe a gente está? Da inteligência artificial geral. Ou se é impossível, tá. E a resposta dos caras foi muito interessante. Assim, possivelmente não nos próximos 5 anos, mas não é impossível de acontecer nos próximos 10. Então tá perto. Muito bom. Veremos. Obrigado. Bom, obrigado, então, Fatala. Valeu, prazer. Obrigado a quem nos acompanhou até aqui. Estaremos de volta muito em breve com mais um episódio do 10 mais 10, com nossa temporada especial de inteligência artificial no varejo. Isso aí. Sigam aí os episódios anteriores dos nossos canais no YouTube e Spotify. Um abraço. Valeu, Fatala. Obrigado. Valeu, prazer.